Em 20 de agosto de 1966, 2 jovens foram encontrados mortos no Morro do Vitem, em Niterói. E ao lado dos corpos, máscaras feitas de chumbo. E apesar da investigação policial, até hoje não há um desfecho para essa história. Olá, eu sou a Vivi e aqui no canal nós contamos histórias de terror. Histórias inventadas, criadas por vocês ou experiências reais e sinistras que vocês passaram. Também contamos histórias misteriosas que aconteceram por todo o mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative o sininho para receber as próximas notificações, curta e compartilhe o vídeo. Se você tem alguma história que deseja compartilhar, pode enviar para o e-mail que vai ficar na descrição do vídeo. E vamos para a história de hoje. A história de hoje é Os Máscaras de Chumbo. No dia 17 de agosto de 1966, 2 sócios de uma loja de concerto de televisão, Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos, e Miguel José Viana, de 34 anos, saíram de suas casas em Campo dos Goytacazes. Eles falaram para os seus familiares que iriam até São Paulo fazer a compra de um carro e comprar instrumentos para sua loja. A esposa de Manuel chegou a comentar que o ajudou a separar 2.300.000 de cruzeiros, o que seria gasto na compra do carro e na viagem. Era o equivalente a $1.000 na época. Então, a partir daí, os dois foram até a rodoviária da cidade. Eles pegaram um ônibus para Niterói. E assim que eles chegaram naquela cidade, eles foram até uma loja de ferramentas, comprar ali uma capa de chuva para os dois. Naquele dia estava realmente chovendo. Só que os relatos falam que, apesar deles terem comprado as capas de chuva, eles não a colocaram de imediato. Então, após aí, eles foram até um bar próximo e compraram água magnesiana, que é um tipo de uma água mineral rica em magnésio. Posteriormente, os funcionários do bar relataram que eles pareciam nervosos e apressados, e que o Miguel ficava olhando todo o tempo para o relógio. A localidade ali que eles estavam era próxima ao Morro Vitem, que fica no Niterói. E o que se supõe é que após essa passada no bar e a compra da água, eles se dirigiram até o morro. Mas depois disso, eles nunca mais foram vistos vivos. Então, no dia 18 de agosto, tinha um garoto que estava passando por ali, brincando e caçando passarinhos. Ele relatou que achou 2 corpos, o que deixou muito assustado, e até comentou com algumas pessoas da população. Só que ninguém o levou muito a sério, achavam que ele estava fazendo apenas uma brincadeira sem graça. 2 dias após aquele menino ter achado os corpos, outro jovem, Jorge da Costa, foi soltar pipa ali no morro. Quando ele chegou lá em cima procurando o melhor local para soltar sua pipa, ele se deparou com os 2 corpos dos homens. E de imediato ele já avisou para a delegacia, para a 2ª DP de Niterói. Só que devido ao tempo ruim e à chuva forte que estava acontecendo ali no local, a polícia só foi no dia seguinte. Então, quando a polícia chegou lá, os corpos foram identificados de imediato, porque eles tinham os documentos ali com ele. Então foi de fácil identificação para a polícia. E eram realmente os 2 sócios, Miguel e Manuel. Só que a cena que a polícia encontrou ali era no mínimo inusitada. Os 2 corpos estavam deitados para o chão, em cima de folhas de palmeiras, como se tivesse feito uma cama ali, montado uma cama para pôr os corpos. Porém, não havia nenhum sinal de ferimento, não havia sinal de luta, não havia nenhum sinal de disparos ou facadas, o que já foi bem estranho na época. A descrição dos corpos é que eles estavam vestidos com as capas de chuva, e por baixo das capas de chuva eles estavam vestidos de ternos. O mais estranho foram os objetos que encontraram ali ao lado dos corpos. Era uma garrafa de água vazia, provavelmente a que eles compraram, um par de óculos, 2 toalhas embrulhadas em papel, um copo feito com papel laminado, um maço de cigarro já no fim e 2 máscaras caseiras feitas de chumbo, além de um lenço com as iniciais AMS. Com os corpos havia um bloco de notas, onde haviam ali algumas equações eletrônicas, que provavelmente eles utilizavam ali no serviço deles, no dia a dia. Mas também foi achado um bilhete esquisito dentro do bolso de um deles.
O bilhete era escrito à mão e tinha as seguintes instruções: 16h30, estar no local determinado. 18h30, ingerir cápsula, após efeito, proteger metais, aguardar sinal, máscara. O que deixou ele tudo mais sinistro e fizeram surgir várias teorias. Na posterior autópsia, não foram encontrados nenhum sinal de agressão nos corpos e nenhum tipo de violência física. Nos exames toxicológicos, não foi possível determinar nenhum uso de substância, provavelmente devido ao estado de composição que eles se encontravam. Algumas fontes também afirmam que os corpos não foram mantidos de forma adequada e que até algumas partes dos intestinos das vítimas teriam sido perdidas. Fontes dizem que um cachorro entrou ali no local onde os corpos ficavam guardados e levou uma parte do corpo. Outras fontes dizem que eles foram armazenados numa geladeira estragada, o que teria necrosado ali a parte do corpo e não teria sido possível fazer os exames corretamente. Quando Herval, o irmão de Miguel, teria ido buscar os corpos no IML, os corpos teriam sido liberados sem atestado de óbito, que só foi emitido um mês depois, com rasuras, mal escrito e um pouco impreciso. Há uma história de que um dos peritos não queria que seu nome constasse no laudo, então ele pegou o nome de outro perito que já até havia falecido. Então, vamos às teorias do que teria acontecido ali naquele dia. A primeira hipótese investigada pela polícia foi que eles teriam sido atingidos por um raio, porque o tempo estava ruim, chuva forte, então eles poderiam ter ido ali para aquele morro, como era um local descampado, perto de árvores, um raio provavelmente teria os atingido. Porém, o corpo deles não tinha nenhuma queimadura e nem nenhuma marca de raio no local do acidente, o que não comprovava essa hipótese. A segunda teoria investigada é que eles teriam sido assassinados por uma terceira pessoa, começando por aquelas folhas que estavam embaixo dos corpos. As folhas de palmeira teriam sido visivelmente cortadas por um objeto afiado, e na cena do crime não foi encontrado nenhum objeto cortante com eles. A polícia também não encontrou o restante do dinheiro que eles tinham levado. Dos 2 milhões de cruzeiros, só foram encontrados 162 mil cruzeiros. E quando a polícia tentou comprovar os gastos deles, só encontraram a compra da garrafa de água, da capa de chuva e das passagens do ônibus. Então, poderia ter acontecido de alguém ter visto, alguém ter percebido que eles estavam com dinheiro e eles teriam sido vítimas de latrocínio. Porém, essa teoria não foi confirmada porque não teve nenhum machucado ali nos corpos, nenhum ferimento. Então não teria como ter sido latrocínio, não é? E quanto ao sumiço do dinheiro, ele poderia ser explicado porque alguns dias antes da polícia chegar, alguém pode ter visto. Até um guarda local foi interrogado, porque ele teria achado os corpos antes da polícia e não teria informado. Então, ele poderia ter pegado aquele dinheiro e não ter deixado nenhum rastro ali na cena do crime. Porém, ele foi interrogado, negou tudo. Não tinha nada que confirmasse essa tese também. Outro suspeito na época foi Elcio Correia Gomes. Ele trabalhava para o Miguel. Era uma espécie de aprendiz ali na loja dele. E foi ele quem levou os dois, Manuel e Miguel, até a rodoviária, sendo assim o único que saberia o destino deles, que saberia onde realmente eles estariam. Mas após as investigações, nada foi comprovado. Há uma teoria de que eles poderiam estar vendendo algum tipo de material radioativo de forma ilegal, por conta das máscaras que foram achadas ali, as máscaras feitas de chumbo, que seriam para protegê-los dessa radioatividade. Porém, geralmente essas máscaras de proteção, elas cobrem toda a cabeça, todo o rosto. Então por que eles teriam aquelas máscaras que se assemelhavam com óculos, que só cobriam os olhos? Não faria sentido eles terem contato ali com material radioativo e só cobrir os olhos. Também nada foi comprovado em relação a essa teoria. Daí surge a teoria que é uma das mais comentadas pelo pessoal ali da região, as pessoas que foram próximas das investigações na época. Porque naquele dia de chuva forte, algumas pessoas que moravam ali na vizinhança afirmam ter visto raios de luzes vindas do céu, o que muitos
compararam como se fosse uma nave espacial, como se fossem extraterrestres. Então, foi uma teoria difundida também na época. Teorizava-se que a máscara de ferro teria sido feita para proteger eles da radiação das naves espaciais. Há muitos relatos de OVNIs ali na região. Devido a essa teoria, em 1980, um ufólogo bem conhecido, o francês Jacques, veio ao Brasil exclusivamente para pesquisar sobre essa história. E ao chegar no topo do morro, ele observou que mesmo após 14 anos da morte dos dois, não tinha mais vegetação local, ou seja, ali no local exato onde eles morreram, nunca mais cresceu nenhum tipo de gramado, nenhuma vegetação nem nada. Como se algo tivesse sido tão forte ali naquele solo que impedisse de qualquer coisa crescer novamente. Mas novamente, mais uma teoria sem comprovação. Elcio Gomes, aquele que trabalhava junto com Miguel, ele informou que Miguel e Manuel eram membros de uma seita religiosa. Era uma seita que misturava religião e ciência, e que havia também alguns experimentos com drogas psicotrópicas, o que poderia também ter sido a causa do falecimento. Elcio também afirmou que eles faziam várias experiências com o objetivo de falar com Marte, porque eles acreditavam que havia ali uma raça superior naquele planeta. E eles já teriam feito algumas outras experiências antes, sendo inclusive expulsos da praia de Atafona por alguns pescadores, porque eles teriam provocado ali uma grande explosão, que gerou muita luminosidade, que assustou moradores da época, que pensaram que estava acontecendo um terremoto, mas na verdade seria só uma experiência dos dois. Aparentemente, ali naquela localidade, havia um grupo paranormal, que era relativamente popular, entre outros técnicos de eletrônica ali. A polícia até achou um caso anterior, que sugeria que o homem teria morrido da mesma forma. 4 anos antes, em um outro morro, um homem teria falecido, sobre as mesmas circunstâncias, e também sido encontrado com uma máscara de chumbo. Quando a polícia foi à casa da vítima, encontrou vários livros sobre o tema, de como seria a vida no planeta Marte, e até um livro que tinha passagens marcadas, sobre uma tal luminosidade intensa, alguma entidade que ele queria alcançar. Então, talvez essa expectativa dessa luz forte faria eles inventarem aquele óculos de chumbo para proteger e cobrir os olhos. O detetive Soares de Souza, ele começou a investigar um ano após, em 1967. Ele levantou a hipótese de que talvez eles teriam ingerido alguma cápsula contendo a substância curare, que era um composto venenoso, feito com plantas e usado por indígenas em pontas de flechas para paralisar ou matar os inimigos, que era muito comum em rituais. E o que seria muito comum em rituais naquela época era o uso de drogas para tentar entrar em contato com outros mundos. E essa substância, ela causaria agitação psicomotora, alucinações, confusão mental e até delírios. Seu efeito, ele é rápido, só que ele também é eliminado muito rápido pelos rins, em cerca de 10 a 15 minutos, o que poderia explicar o fato de que nos corpos não foi achado nenhum vestígio toxicológico e nem encontraram nenhuma causa para a morte. Ao longo de várias pessoas tentaram falar o que tinha acontecido, darem algumas teorias tentando provar o ocorrido. Inclusive, há a história de um preso, o Hamilton Desani, que falou para a polícia que ele teria sido o causador das mortes. A polícia investigou, perdeu tempo indo atrás, até descobrir que ele só estava tentando voltar para outro presídio, que ele já tinha fugido algumas vezes. Então era tudo invenção. O padre Quevedo, que também é conhecido por investigar casos paranormais e desmistificar, ele afirmou que a dupla teria sido vítima de um ritual de ocultismo, tendo como pista fundamental ali as máscaras de chumbo, que coincidem com algumas usadas em alguns tipos de seitas. Então, para ele, aquilo ali foi devido a alguém de uma seita ter assassinado eles. Mas o motivo real não se sabe. O detetive Saulo, fazendo ali a trajetória que eles teriam percorrido da sua cidade até o morro, ele descobriu que haveria ali uma casa de espiritismo. Então eles poderiam ter parado ali naquela casa, conhecido alguém,
ou alguém que eles já conheciam e depois terem ido para o morro. Algumas pessoas afirmam que viram Miguel e Manuel chegando ao morro com um jipe, e com eles estavam duas pessoas, um homem desconhecido e um homem que eles descreveram como um homem loiro, que não parecia brasileiro, o que levanta a suspeita de que eles foram assassinados também, talvez por alguém de alguma seita, ou algo que não se explica. Só que nos relatos policiais também informam que há alguns dias atrás, algumas crianças teriam sido paradas por um estrangeiro loiro, que teria perguntado para elas onde ficaria o Morro do Vintém, o que associaria essa pessoa, esse homem desconhecido loiro, ao caso dos dois sócios também, com esse homem loiro. Só que após a polícia investigar, tentar descobrir quem era, nunca foi achado nada, ninguém conhecia esse homem, não sabiam o nome e nem sabiam se era algum morador da região ou algum visitante. Então, até hoje, não se sabe o que realmente aconteceu nesse caso, e mesmo após de tantos anos, várias teorias continuam surgindo. Mas o que mais impacta é a questão dos óculos feitos de chumbo. Eles mesmos teriam feito aqueles óculos para se proteger. Mas se proteger de quê? Será se era alguma radiação extraterrestre? Será se eles estavam tentando enxergar outro planeta? Enfim, não se sabe. Provavelmente a gente nunca vai descobrir o que realmente aconteceu, né? Enfim, esse é o caso de hoje. Vocês já conheciam esse caso? Se vocês já conheciam, tem alguma informação que eu não citei no vídeo, pode colocar aqui nos comentários. E se você tiver algum caso para indicar, pode mandar pra gente. Então é isso no vídeo de hoje e até a próxima!